Hoje eu estava dando aula e eu decidi tirar um tempinho de conversar com os meus alunos sobre o uso de celular, redes sociais, o uso de inteligência artificial. Semana passada foi semana de provas e durante a correção eu notei a dificuldade que eles estão tendo em entender o enunciado, em ler a questão, em realmente entender aquilo que precisa ser respondido. Por exemplo, um aluno meu, numa prova de 16 questões, porque eu não sou uma professora tão boazinha, fez a prova em 5 minutos e tinha 50 para fazer. E aí ele ficou já entediado, já começa a balançar a perninha, já começa, né, quer sair, quer ir no banheiro, quer beber água, porque ele fez muito rápido. E quando fui corrigir a prova, eu vi que ele errou besteiras, que ele respondeu coisas que a questão não pedia, né, não entendeu ou leu rápido demais e não fez o que era necessário. Comecei a pensar sobre isso e hoje eu decidi conversar com a turma sobre o assunto. Essa impaciência, essa rapidez, porque isso é reflexo de como eles vivem hoje na internet, né? A gente está aqui, você está me ouvindo, mas provavelmente sua cabeça está pensando em outras coisas, talvez você esteja com outras abas abertas, se você, principalmente você for YouTube Premium, você me minimizou aí no seu celular e está mexendo em outras coisas no seu celular enquanto me escuta. E isso afeta muito, né, todo o desenvolvimento do cérebro, principalmente quando eu falo de crianças e adolescentes, mas isso afeta nós adultos também. Hoje já se sabe, segundo estudos, eu vou deixar fontes aqui embaixo se vocês quiserem conferir, mas já se sabe que a nossa capacidade de atenção está em 8. 8 que minutos? Horas? Não. 8 segundos. Ou seja, a gente só consegue focar numa coisa totalmente, sem pensar em outra coisa, sem se distrair por 8 segundos. Essa é a média. E isso é preocupante demais, porque a gente se distrai com coisas que estão acontecendo agora e não consegue pensar no mais adiante, a gente consegue planejar o futuro, porque a gente não tem nem paciência mais para isso. Qual foi a última vez que você assistiu um filme, ouviu um vídeo aqui no YouTube, ou ouviu um áudio de um amigo no WhatsApp sem acelerar, sem correr, sem pular uma partezinha, sem pular para o final? Nosso cérebro está perdendo a capacidade de esperar, perdendo a capacidade de processar informações. E é muito interessante isso, porque nós vivemos na era da informação. O que não falta é informação. A informação chega por todos os cantos. Antes, quando eu era adolescente, eu tinha que ir para uma biblioteca, pegar vários livros até achar o tema que eu queria. Quando achava o livro, tinha que achar a página, o capítulo e tal. Hoje em dia eu jogo no Google, no ChatGPT, ou na IA do Meta, e a gente tem resposta na hora, pronta. A questão é que a gente não processa as informações. A gente só engole informação que não vão servir para nada. É o que é chamado de obesidade mental, né? E tem uma coisa interessante sobre isso. Deus fala com Oséias, né? Que o povo perece, o povo morre, ou o povo é destruído por falta de conhecimento. E se a gente vive só de informações supérfluas, só de informações ali para hora, para matar uma curiosidade, a gente não constrói um conhecimento e o nosso cérebro não trabalha o suficiente para processar informações e a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso intelectualmente. É um termo que tem se falado muito, né, o brain rot, ou apodrecimento cerebral. Não está falando de um apodrecimento como uma carne apodrecendo, não. Está falando de um apodrecimento intelectual. Nós estamos perdendo a capacidade de processar informações, de aprender coisas novas, de manter a nossa atenção focada. Se você tem filhos, ou pretende ter filhos, ou sobrinhos, crianças, adolescentes próximos, qual vai ser o futuro deles? Já tem outros estudos também que falam que essa atual geração é a primeira geração que tem o QI mais baixo do que o QI das gerações anteriores, né? A gente teve uma crescente de QI no século XX e a partir do século XXI a gente está tendo uma decrescente. Qual vai ser o futuro disso? E isso tudo acontece no momento onde as IAs estão em explosão. Nós temos muita mão de obra já sendo substituída por inteligências artificiais. Microsoft e IBM já estão substituindo. Apesar da IBM, né, uma empresa de tecnologia, já informou que o que ela demitiu para usar em inteligência artificial, ela tem recontratado em outras áreas mais específicas, né, uma mão de obra muito mais especializada. Aí você me diz, essa geração vai conseguir se especializar o suficiente numa coisa para vencer uma IA daqui a 10, daqui a 15 anos?
Então a gente precisa rever isso. A gente precisa ver o quanto tempo nós estamos gastando no nosso cérebro. Quanto tempo a gente está gastando da nossa vida num aparelho de menos de 200 gramas que nos escravizou. O celular tem escravizado pessoas. Termina o vídeo, não faz agora. Termina o vídeo, vai lá no bem-estar, lá nas configurações do seu celular e vê quantas horas você já perdeu usando o celular hoje, tenta olhar ontem. Isso eu falo pra mim também. Eu uso muito celular. Aí eu tenho a justificativa para mim mesma que é trabalho, porque eu tenho que responder hóspede, porque eu tenho que ver o Instagram, se alguém mandou mensagem, tenho que postar. Mas na real, se eu for pegar o tempo que eu de fato conversei com o hóspede, o tempo que eu de fato respondi alguma coisa no Instagram ou postei alguma coisa lá no Instagram, e o resto do tempo? O que eu tô fazendo? Então, quando terminar aqui o vídeo, não faz agora, não divida a sua atenção agora. Terminou o vídeo? Vai lá no seu celular e dá uma olhada nisso, em quantas horas você está perdendo do seu dia. Chega no final do dia, a gente fica assim, eu não tenho, nossa, meu dia hoje não deu tempo de fazer nada, não tô conseguindo dar conta dos meus deveres, dos meus compromissos, mas tem certeza? Dá uma olhada aí em quantas horas de Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube que você tá perdendo. Ou até no WhatsApp também, né? Olhando lá os status das outras pessoas. Isso é muito sério. As coisas estão mudando de uma forma absurdamente rápida e nós não estamos acompanhando essas mudanças. Quem acompanhar essas mudanças vai se dar bem lá na frente, mas quem simplesmente está se deixando levar vai sofrer muitas consequências disso. Mas a boa notícia é que o nosso cérebro, apesar de preguiçoso, ele é treinável. Então, depois que você olhar o tempo que você gastou no celular, ativa aí um modozinho aí de foco. A maioria dos celulares tem, até onde eu saiba, tanto Android quanto iOS tem. Ativa isso, limite um tempo para Instagram, para YouTube, para TikTok. Procure lazer, hobbies que não estejam ligados a uma tela, né? Ou computador, ou televisão, ou celular. Faça atividade física, faça coisas ao ar livre, faça coisas manuais. Isso tudo ajuda o nosso cérebro a se desenvolver. Você pode fazer isso por você. Você pode melhorar a sua cognição. Você pode melhorar a sua capacidade de aprender. Então, não se deixa escravizar pelo celular. O que Paulo fala, né? Que todas as coisas nos são lícitas, mas eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Então não se deixe dominar pelo celular, não se deixe dominar por rede social, não se deixe dominar por telas em geral. Você é que domina. É você que tem o controle, não um aparelhozinho. Faça isso por você, faça isso por seus filhos, pelas pessoas ao seu redor. Divulgue essas informações, ajude outras pessoas também a entenderem isso para pensar no futuro. Um abraço e até a próxima!